Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje estamos na lição de número 128, que declara: o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. O mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada que possa ser de algum modo útil a ti e absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Ninguém pode deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro, se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. Aqui, cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum outro fim senão esse. Pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um propósito diferente. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele sem te deteres, para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais, o mundo que vês não contém nada do que queres. Hoje, escapa das correntes que colocas na tua mente quando percebes a salvação aqui. Pois aquilo que valorizas fazes com que seja parte de ti na tua percepção de ti mesmo. Todas as coisas que buscas para fazer com que o teu valor seja maior aos teus olhos te limitam ainda mais, escondem de ti o teu próprio valor e acrescentam mais um obstáculo diante da porta que conduz à verdadeira consciência do teu ser. Não deixes que nada que se relacione com pensamentos do corpo detenha o teu progresso em direção à salvação. Nem permitas a tentação de acreditar que o mundo contém algo que queiras a fim de deter-te. Não há nada aqui para apreciar. Nada aqui vale. Um instante de atraso e de dor, um momento de incerteza e de dúvida. Aquilo que não tem valor, nada oferece. A certeza acerca do que tem valor não pode ser achada onde não há valor algum. Hoje praticamos abandonar todos os pensamentos acerca dos valores que temos dado ao mundo. Vamos deixá-lo livre dos propósitos que demos aos seus aspectos, suas fases e seus sonhos. Vamos mantê-lo sem propósito dentro de nossas mentes e soltá-lo de tudo o que desejávamos que fosse. Assim, erguemos as correntes que obstruem a porta pela qual temos que passar para que possamos nos libertar do mundo, e vamos além de todos os pequenos valores e metas menores. Aquieta-te e fica em paz por um momento e vê o quanto te ergues acima do mundo quando liberas a tua mente das correntes e a deixas buscar o nível em que se acha em casa. Ela ficará agradecida por ser livre por algum tempo. Ela conhece o seu lugar. Apenas liberta as suas asas e voará na certeza e na alegria para unir-se ao seu santo propósito. Deixa-a descansar no seu Criador, para que seja restaurada à sanidade, à liberdade e ao amor. Dá-lhe 10 minutos de descanso por 3 vezes hoje. E depois, quando os teus olhos se abrirem, não valorizarás coisa alguma do que vires, tanto quanto da última vez que olhaste para ela. Toda a tua perspectiva do mundo se deslocará um pouco mais a cada vez que deixares a tua mente escapar de suas correntes. O mundo não é o seu lugar, e o teu lugar é onde ela quer estar.
Aonde vai descansar quando a liberas do mundo? O teu guia é seguro. Abre a tua mente para ele. Aquieta-te e descansa. Protege a tua mente ao longo do dia também. E quando pensares que vês algum valor em um aspecto ou em uma imagem do mundo, recusa-te a colocar essa corrente sobre a tua mente, mas diz a ti mesmo com serena certeza: não serei tentado a me atrasar por isto. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero, né? Então aí a gente vai praticar com situações específicas, né? Eventualmente situações que estejam nos tirando a paz. Nós podemos olhar inclusive para as nossas mágoas, né? Para os nossos desejos de vingança, né? Para tudo aquilo que a gente gostaria que fosse de uma determinada maneira e que não está sendo, né? Então, o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. Não serei tentado, não serei tentada a me atrasar por isto. Essa lição, ela fala muito, gente, daquela célebre frase de Jesus: estar no mundo sem pertencer a ele. Estar no mundo sem pertencer ao mundo, né? Como é que é isso, né? É difícil, assim, é muito difícil para eu explicar para vocês, mas a cada dia que passa eu tenho mais essa sensação, né? De que eu estou no mundo, mas que eu não sou do mundo, eu não pertenço a esse mundo, sabe? Eu tô aqui enquanto Deus achar que eu tenho que estar, eu tô aqui enquanto eu tiver uma função de perdão para cumprir, mas é muito estranho, eu não me sinto mais parte, né, dessa terceira dimensão. Não me sinto mais. É como se uma parte boa de mim já tivesse decolado, pegado um avião e decolado, sabe? E imagino que com vocês deve estar acontecendo a mesma coisa. Então a gente continua vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, né? Resolvendo os nossos problemas no nosso dia a dia, cuidando da nossa vida, indo trabalhar, ganhando o nosso dinheiro, pagando nossas contas, mas tem uma parte da gente que me parece que já tá, né? Será que eu posso dizer que já está ascendendo? Não sei se isso é possível, não sei se a gente acende por partes, não sei, mas já está se descolando, já estamos nos desapegando. Já estamos nos desapegando dessas mesquinharias, sabe? Talvez seja isso que eu queira transmitir para vocês agora, né? As mesquinharias que antigamente me prendiam no mundo, hoje em dia eu falo, é assim, deixa ser. Tem uma razão para isso. Deve ter uma razão para isso estar acontecendo na minha vida. Ou deve ter uma razão para isso não estar acontecendo na minha vida, né? Aquela pessoa que de repente, né, ela faz alguma coisa para te prejudicar e ela consegue, né? E antigamente eu ficava presa numa mágoa, eu achava que a pessoa tinha que pagar, eu ia buscar justiça. Hoje eu penso, bom, essa pessoa cruzou o meu caminho por algum motivo, né? A essa pessoa foi permitido de alguma maneira criar essa maldade na minha vida, me trazer esse resultado aparentemente ruim, nefasto, mas no futuro as coisas vão se provar para o meu bem, sabe? É muito louco isso. É difícil de explicar, mas não tem aquele apego emocional. As coisas têm que ser do meu jeito. Tudo tem que ser dessa forma. Não. Por que isso não foi desse jeito? Né? Então eu acho que é meio isso. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Eu estou aqui. Eu estou aqui por um período de tempo limitado. E durante esse período de tempo eu vou dar o meu melhor, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas, mas e aí? E aí? O que é mais importante? Com o que é mais importante eu gastar o meu tempo, a minha energia, os meus pensamentos? É um processo mesmo de desapego, sabe, gente? De nos desapegarmos, de deixarmos ir. Não, eu vou deixar ir, eu vou deixar as minhas expectativas irem, vou deixar os meus desejos irem, vou transformar os meus desejos em preferências.
Eu preferia que isso fosse assim. Não foi? Então, o que eu posso tirar de proveito disso? A vida me deu um limão, qual é a limonada que eu posso fazer agora? Né? Então, é muito estranho. Eu não sei muito bem como descrever isso em palavras, mas eu acredito que, especialmente para os alunos que já estão aqui há mais tempo comigo, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo transmitir aqui com essas palavras, e talvez até vocês tenham palavras melhores para transmitir isso. Se tiverem, se quiserem contribuir, por favor, escrevam nos comentários, né? Eu vejo hoje coisas acontecendo na minha vida que, como dizia a minha professora de um curso em milagres, né, ela falava assim: a única diferença entre você antes de estudar um curso em milagres e você já estudante de um curso em milagres é o tempo que você fica na M, né? Antigamente você ficava 3 anos, hoje você fica 3 meses, 3 dias, 3 horas, né? E eu me lembro que coisas que me tiravam a paz durante meses, né? Nossa, eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu achava que era minha amiga estava falando de mim, estava falando mal de mim com uma outra pessoa de forma absolutamente injusta, né? Isso poderia tirar minha paz por meses. Eu poderia ir tomar satisfação com a pessoa, eu poderia falar mal da pessoa para outras pessoas, eu poderia desejar me vingar, eu poderia ficar preocupada, eu poderia querer dar uma explicação para o chefe. Hoje eu penso assim: bom, essa pessoa não devia estar bem nesse dia, né? Vou fazer uma oração por ela. E aí eu faço a oração e acabou ali, não faço mais nada. Não faço mais nada. É muito louco isso, gente. É muito louco. Mas esse, na minha opinião, é o efeito Um Curso em Milagres. Porque vocês sabem de uma coisa? Cada um de nós vai ter que carregar as consequências do próprio crescimento e amadurecimento, ou do próprio não crescimento e não amadurecimento. Então a vida cuida de todos nós. A vida cuida de nos levar aos caminhos que precisamos percorrer. E talvez essa tenha sido a lição para mim. Talvez essa tenha sido a lição do universo. Nossa, eu vou botar isso aqui na sua frente. Você vai reagir do mesmo jeito? Nossa, realmente ela não reagiu. Olha que beleza. Então Jaqueline aprendeu a lição. A Elisa aprendeu a lição. A Nilza aprendeu a lição. Né? A Beatriz aprendeu a lição. Tá todo mundo aprendendo a lição. E a gente vai vivendo. Sabe, a gente vai soltando aquela bagagem emocional que é bem do codependente, de querer que as pessoas gostem da gente, de querer que as pessoas ajam com correção com a gente, porque cada um age do jeito que pode. Não é nem do jeito que quer, é do jeito que pode, né? De querer agradar o outro, de querer salvar o outro, de querer ensinar o outro como ele precisa viver a vida dele, né? Saio da minha vaidade, saio da minha arrogância, né? Deixa o outro ser o que ele pode ser. E aí eu vou medir, eu vou dimensionar como vai ser a interação que eu quero ter com aquele outro. A pessoa tá lá falando mal de mim para me destruir. A pessoa tá lá tentando me prejudicar porque ela vê alguma coisa em mim que ela não gosta. E aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer a não ser viver a minha vida sendo a melhor Jaqueline que eu posso ser? E, evidentemente, a melhor Jaqueline que eu posso ser hoje não será tão boa quanto a melhor Jaqueline que eu poderei ser amanhã. E assim eu vou caminhando, me lembrando de quem eu sou, me identificando cada vez mais com esse ser real, com esse Cristo em mim, me lembrando mais de quem eu sou, porque eu já sou esse Cristo. Eu só preciso me lembrar. E ao me lembrar, poderei agir de acordo com esse novo eu, né? Isso vai dando uma paz, a gente vai soltando os ressentimentos, as mágoas,
porque guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação. E se esse mundo que eu vejo, ele não contém nada do que eu quero, então eu posso estar nele sem pertencer a ele. Eu posso estar aqui enquanto me cabe estar aqui e jogar esse videogame e me ocupar de ancorar a luz do Cristo aqui no planeta Terra, e na hora em que o Criador me chamar, entender que não tem mais jogo para ser jogado aqui, eu vou seguir o meu caminho, né? Tanto barulho que a gente faz por uma estadia aqui na terceira dimensão que é tão curta, né? Então, acho que o melhor que a gente pode fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa energia, é trazermos para o nosso dia a dia as práticas que aumentam a nossa paz. Sem dúvida nenhuma, a prática desse ensinamento é uma delas. É uma grande chave para isso. Para estarmos no mundo sem pertencermos a ele, né? Assim como Jesus viveu, né? Ele estava no mundo, mas não pertencia ao mundo. Dia 8 de maio, texto de Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade. Dando-nos o que merecemos. Eu tinha um bom emprego com um salário decente. Vinha me recuperando há anos. A cada manhã entrava em meu carro e agradecia a Deus pelo carro. Essa história é sensacional. O aquecimento do carro não funcionava e a chance de o carro pegar era quase tão grande quanto a chance de o carro não pegar. Eu sofria e agradecia a Deus. Um dia ocorreu-me que não havia absolutamente razão alguma que me impedisse de comprar um carro novo naquele mesmo instante, se eu assim o desejasse. Eu estava me regozijando com a privação e o martírio desnecessários. Naquele mesmo dia comprei um carro novo. Depoimento anônimo. Nossa reação instintiva a algo que desejamos ou necessitamos quase sempre é: não posso comprar isso. Mas podemos aprender a perguntar-nos: eu posso? Muitos de nós temos aprendido a geralmente privar-nos de qualquer coisa que possamos desejar e quase sempre de coisas que necessitamos. Às vezes podemos usar mal o conceito da gratidão para nos mantermos desnecessariamente privados. Nossa, quantas vezes eu usei erroneamente o conceito da gratidão para me manter em relacionamentos que não funcionavam mais. Pelo simples fato de eu sentir que eu tinha uma dívida de gratidão com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, né? Então eu fiquei muito mais tempo do que teria sido aconselhável ou necessário ficar. A gratidão pelo que temos é um conceito importante na recuperação, como é o acreditar que merecemos o melhor e fazermos um esforço para deixarmos de privar-nos e começarmos a nos tratar bem. Não há nada de errado em comprar o que desejamos, se podemos pagar por isso. Aprenda a confiar e a escutar a si próprio sobre aquilo que você deseja. Não há nada de errado em se dar um presente, em comprar algo novo para você mesmo. E ela bota a palavra novo em itálico, né? Muito bem. Claro que há momentos em que é melhor esperar. Em certas ocasiões realmente não podemos pagar um luxo, mas há muitas vezes em que podemos. A oração. Hoje combinarei os princípios da gratidão pelo que possuo com a crença de que mereço o melhor. Se há uma boa razão para eu me privar, não há uma boa razão para eu me privar, então eu não me privarei, tá? Então hoje eu vou dar um dever de casa para vocês. Um dever de casa de merecimento. Temos falado muito nisso. Então o título da lição é Dando-nos o que merecemos, né? Dando-nos aquilo que merecemos. E hoje você vai se dar algo que você mereça e que você esteja procrastinando, tá? Mas por que, Jaque? Hoje não é meu aniversário? Você vai se dar porque você merece.
Então hoje você vai escolher alguma coisa que você possa pagar e que você esteja procrastinando se dar porque simplesmente você acha que não merece, ok? Então pode ser um curso, uma aula, um perfume, uma roupa, um sapato. Hoje você vai se dar alguma coisa. Ah, mas hoje eu não posso sair para comprar. Então tá, então você vai se programar e vai colocar na sua agenda que no final de semana, ou amanhã, ou semana que vem, quando você puder, você vai se dar isso. E você vai se dar com muito amor, tá? Não é simplesmente você comprar, não. É você se dar. Como se você fosse o seu melhor amigo que está chegando na sua casa com um presente surpresa. Então você vai se dar. Para as mulheres eu vou dar uma sugestão. Hoje você vai se dar um buquê de flores. Hoje você vai se presentear com flores, tá? Um vaso de orquídea, um buquê de flores, uma rosa, o que for possível para você. Para honrar a sua energia feminina, tá bom? Hoje é o seu dever de casa fazer isso, tá bom? Muito bem. Ontem nós lemos o texto Se Conectando com o Seu Mentor de Carreira e hoje nós vamos ler o texto Se Conectando... Não. Hoje nós vamos ler o texto Se Conectando com o Seu Mentor de Carreira do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Se você tem buscado tanto pelo seu mentor espiritual interior, quanto por mentores exteriores de trabalho, com pouco sucesso, a boa notícia é que, embora esses relacionamentos sejam bastante diferentes na forma, no conteúdo, eles florescem, eles crescem de formas similares. Nomeadamente, você começa vagarosamente e cresce ao longo do tempo com uma corrente estável de pequenas ações corretas no seu trabalho, tá? Como um exemplo, vamos pensar sobre como seria encontrar um mentor para a sua carreira. Para começar, você provavelmente gostaria de identificar alguém que já tenha estado onde você gostaria de ir. E então, você gostaria de entrar em contato com essa pessoa para estabelecer uma conexão. Sendo a pessoa inteligente que você é, uau! Ela nos acha inteligentes. Você não perguntaria, não pediria a ele ou ela nenhum tipo de... Inicialmente, você não pediria a ele ou a ela nenhum tipo de favor. Em vez disso, você primeiramente gostaria de contribuir com um projeto no qual vocês estivessem trabalhando. Você compartilharia artigos de interesse, né? Ou você gostaria Peraí, aqui eu não entendi muito bem o que ela falou aqui. Peraí. Você gostaria de passar com essa pessoa algum tempo e gostaria de cumprimentá-la de forma sincera pelos seus feitos. Após você ter chegado ao ponto no qual a outra pessoa reconhecesse o seu nome, no mínimo, talvez então você se sentisse à vontade para ir um pouco além, fazendo uma simples pergunta e verificando se essa pessoa ficaria entusiasmada em responder você, em te ajudar com o seu problema, né? Aqui ela tá falando basicamente, pelo que eu tô entendendo,
das relações de trabalho, né? Você acha no seu trabalho uma pessoa que você admira e você vai começar a se aproximar dessa pessoa de forma amistosa, vai querer trabalhar em projetos com ela, vai querer entregar para ela, olha, sobre aquele assunto que a gente está trabalhando juntos, eu encontrei esse artigo aqui, olha que bacana, eu queria que você lesse. O que você acha de eu fazer não sei o que lá, e aí você vai ver a opinião dela, né? É muito interessante ela descrever essa situação, porque foi exatamente o que eu passei com a minha amiga, que hoje eu digo que ela é a minha mentora profissional, né? A gente foi se aproximando devagarzinho, a gente foi ficando amiga, e aí um belo dia eu comecei a me aconselhar com ela e a coisa funcionou, né? Muito bem. Assumindo que a resposta seja positiva, vamos imaginar que essa resposta abra as portas para um encontro ou uma chamada telefônica. E esse é um progresso excelente, não é mesmo? O seu mentor preferido concordou em bater um papo com você, né? Nesse momento, você tem então duas opções quando se trata de como gerenciar o próximo passo. Você pode ver esse primeiro encontro como um primeiro encontro só para um conhecer o outro e chegar sem nenhum plano, ou você pode chegar com uma intenção clara de aprofundar o relacionamento. Talvez você traga uma ideia para a mesa que você sinta que é relevante para os negócios dessa pessoa. Talvez você traga um desafio profissional e peça pelo seu conselho, ou talvez você até traga ambos. Independentemente do que seja, o ponto é que você terá feito algum dever de casa, não apenas para fazer com que essa conversa seja, digamos assim, produtiva, né? Mas você também demonstra que você tem um respeito genuíno pela expertise da outra pessoa e pela agenda cheia da outra pessoa. Então você não vai lá tomar o tempo da pessoa, né? Imagine que você tem uma pessoa, uma personalidade da internet que, sei lá, topou tomar um café com você, e aí você tem algumas perguntas para discutir com ele ou ela, você tem um aconselhamento para pedir, né? Qual estratégia você pensa que vai funcionar melhor quando se trata de desenvolver um relacionamento de longo prazo? Claramente é a abordagem planejada. E mais, eu posso dizer a você quantos profissionais eu encontrei que simplesmente que isso aconteceu, né? E simplesmente a coisa não, eu acho que a coisa não funcionou. Pera aí que isso aqui eu vou traduzir, tá? Só um minuto. Achei aqui, foi importante parar. Então eu encontrei pessoas que simplesmente foram para esses encontros com os seus mentores potenciais no improviso. Então elas abordam grandes oportunidades como essas esperando um resultado positivo, e então ficam muito desapontadas quando a conexão não se materializa ou se desfaz rapidamente. Esses são frequentemente os mesmos profissionais que esperam que o mentor gerencie o relacionamento, tomando consciência, infelizmente tarde demais, de que a contribuição do mentor diz respeito tradicionalmente ao seu tempo e expertise. Embora seja geralmente o trabalho daquele que será o mentorado, né? O trabalho do mentorado será iniciar a comunicação e gerenciar as logísticas envolvidas, né? E aí eu vou ler mais uma sessão, porque senão vai ficar esquisito isso aqui, vocês não vão entender onde ela está querendo chegar. Se conectando com o seu mentor interior. Compreender o processo de como nutrir um relacionamento de mentoria no trabalho
tem muitos paralelos com nutrir um relacionamento com o seu mentor interior. Para aqueles que estão começando, você não abordaria o seu mentor de carreira se ele ou ela não tivessem alcançado algo que você deseja para si mesmo. Isso não significa que você vá buscar conexões que são puramente transacionais, mas significa que o que faz um relacionamento de mentoria diferente, digamos, mas é isso que faz um relacionamento de mentoria diferente, por exemplo, de uma amizade. Em outras palavras, existe um dar e receber que está relacionado ao objetivo de crescimento profissional mútuo, né? Que também pode ser muito interessante para esse mentor que você vai encontrar ter um aluno, ter um aprendiz, né? Eu não sei se eu gosto dessas palavras mentor e mentorando, isso para mim hoje tem um significado meio comercial. Eu não gosto muito, sabe? Muito bem. No caso do seu mentor interior, agora que eu vim gravar o vídeo, o meu telefone resolveu enlouquecer, tá apitando aí direto. Peço desculpas. No caso do seu mentor interior, o objetivo também é o crescimento, mas a forma como se chega lá é muito diferente. O Espírito Santo não guia você para receber aquilo que você tiver feito de especial no mundo, mas em vez disso, ele restaura a sua visão espiritual e então guia você a transcender o mundo. Olha a conexão com o que a gente acabou de falar. Estar no mundo sem pertencer a ele, transcender o mundo. Da mesma forma que você não pediria ao gerente do restaurante por conselhos sobre como ser um advogado, se você fizer isso, você vai se colocar numa situação de desapontamento. Se você pedir ao seu mentor interior, ao seu orientador interior, conselhos sobre como conseguir as coisas externas, você também vai ficar numa posição de desapontamento, tá? Porque o Espírito Santo não está preocupado com aquilo que é específico nas nossas vidas, tá? O Espírito Santo, a função dele não é nos dar as especificidades, mas nos dar a mente corrigida. É a mente corrigida ou a mente egóica, a mente errada, que cria a nossa vida. Então, a função do Espírito Santo aqui é meramente corrigir a nossa mente. Meramente figura de linguagem, que é a coisa mais importante, tá? Se a gente cria as nossas vidas, tudo que está envolvido nas nossas vidas somos nós que criamos, e se nós efetivamente estamos criando a partir das nossas mentes erradas, então à medida em que o Espírito Santo for corrigindo as nossas mentes, a nossa criação vai mudar grandemente, né? E nós vamos poder, enfim, começar a criar coisas boas nas nossas vidas. Concordam? Isso a propósito explica por que mesmo os nossos pedidos mais sinceros, as nossas orações, frequentemente aparentam estar sendo ignorados. E aí é aquilo que eu falo para vocês. É preciso aprender a orar. E se você ainda não fez o workshop da oração aqui do canal, gratuito, uma série de vídeos gratuitos, né? Faça o workshop da oração. Busque na lupa aqui no canal do YouTube o workshop da oração e você vai achar uma série de vídeos que vão ensinar você como orar corretamente, né? Ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Meu Deus, me dê aquele emprego. Ou, meu Deus, me dê um emprego. Não. Meu Deus, me dê a paz que eu preciso na área profissional. Me dê paz. Por favor, corrija a minha mente para que eu fique em paz. Pronto. Ah, Jaque, mas eu estou desempregado. Você pode falar assim, você pode até falar para o Espírito Santo assim.
Me mande, por favor, as oportunidades de trabalho nas quais eu possa fazer as pessoas, o maior número de pessoas mais felizes. Pronto. E aí ele vai se encarregar do resto, tá bom? Recomendo muito a vocês esse livro do mestre Masaharu Taniguchi, Minhas Orações, da Seichonoye. Tem oração para tudo, amo essas orações. Vocês podem comprar também a Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volumes 1 e 2. Nós lemos várias orações no final do ano passado, desses 2 livros, na nossa jornada de libertação, cura e ascensão, tá bom? São todas orações que buscam afirmar a nossa natureza divina. E a partir dessa afirmação, dessa conscientização de que nós somos os homens, filhos de Deus, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, nós então começamos a criar coisas positivas em nossas vidas, tá? Nós estamos então pedindo por coisas específicas. Me dê esta coisa que eu quero. E o Espírito Santo está pacientemente esperando que nós peçamos pela única coisa que ele pode nos dar, que é um milagre. Que é um milagre. Entendido aqui como? Não se esqueçam desse entendimento, que é o entendimento correto. É a correção da minha mente, é a cura da minha mente, ok? É a substituição de um pensamento do ego por um pensamento de amor, tá bom? Ok. O que isso significa é que em um curso em milagres o Espírito Santo está muito mais interessado em curar a sua mente do que em mudar as circunstâncias da sua vida. E ele responde aos pedidos que são feitos apenas no nível do pensamento. Mas aqui está a chave. O milagre é, em última instância, a mudança na sua vida. Claro, é a sua mente que cria a sua vida. Então, quando você pede pelo milagre, você pede pela correção da sua mente, você vai começar a criar a partir de um ponto correto. Uma vez que você não pode se comportar apropriadamente até que você perceba corretamente, frase do livro-texto, isso significa que quando os seus pensamentos estão em alinhamento com o amor, você irá automaticamente saber a ação correta a tomar, que vai levar, vai levar em consideração o seu melhor interesse, os seus melhores interesses. E o mais legal, quando você pede por um milagre, você na verdade está pedindo pelos melhores interesses de todo mundo. Não é possível, numa situação, vamos supor que você esteja lá num imbróglio no seu trabalho. Não é possível que o Espírito Santo te dê um milagre que vá ajudar você e prejudicar o fulano. Não é possível, isso não existe. Não é possível. O milagre é bom para todo mundo. Ah, Jaque, mas eu pedi pela correção da minha mente e aquele chefe miserável, desgraçado, horrendo, aquele filho de Deus perfeito, FDP, que me tirava a paz, ele foi mandado embora. Então eu entendi, olha só, que o Espírito Santo ele tá do meu lado e ele fez o meu chefe ser mandado embora. Olha como o Espírito Santo é bom para mim. Não, você não entendeu nada. Para o Espírito Santo não existem lados. Existem lições a serem aprendidas. Ok? O que aconteceu lá na situação em que o seu chefe FDP, filho de Deus perfeito, foi mandado embora, foi o seguinte: você pediu pelo milagre da correção da sua mente, você aprendeu a lição que você precisava aprender com aquele relacionamento. Você provavelmente já estava abençoando o FDP, você já estava agradecendo, você já estava mandando luz para ele, pedindo a Deus para ajudar ele, para ele parar de prejudicar os outros, para a luz do Cristo despertar nele, sei lá o que você estava fazendo, mas você já estava fazendo o que era correto. E você pediu ao Divino Espírito Santo: meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a perceber este FDP, Filho de Deus perfeito, com os olhos do amor, com os olhos do Cristo. E aí você se abriu para receber o milagre, né? Então você se dispõe a pedir, a receber, você pede, você recebe,
e você aproveita. E você ficou vivendo a vida, né? Você ficou vivendo a vida. De repente até já estava curtindo, já estava achando o chefe simpático, já tinha até comprado uma bala no camelô e levado para ele sinceramente de presente na hora do almoço, porque com falsidade não faz sentido, não pode. E aí o homem foi embora, foi mandado embora. Como é que ele ser demitido pode ser bom para ele? Bom, ele pode ter ganhado uma grana do FGTS. Ele pode ser contratado por uma outra empresa muito melhor. Ou vamos supor que ele não aprendeu nada, ele continua sendo uma pessoa com um nível de consciência muito baixo. Então ele ganhou também, porque ele vai ter com essa demissão a oportunidade de refletir para ver de que forma ele pode se tornar um profissional melhor numa próxima ocasião, tá bom? Então é assim que a gente reza. Se você ainda não assistiu aos vídeos da playlist, o workshop da oração, por favor, assista-os, porque é muito importante você aprender a orar. Ah, Jaque, você ora sempre certo? Não. Às vezes a gente escorrega na casca da banana. Mas aí a gente lembra. E aí a gente fala, não, meu divino Espírito Santo, eu preciso de um milagre nessa situação. Olha, eu tô falando com você agora, tá? Não é retórica do vídeo. Eu preciso, meu divino Espírito Santo, nessa situação que tá bem aqui na minha tela mental. Eu preciso de um milagre. Eu preciso olhar para esta pessoa com os olhos do amor. Por favor, me dê um milagre. Muito obrigada, amém, está feito. Tá? Então é assim que você vai praticar esse texto que a gente estudou hoje. Já lemos 51% do livro, tá? Lembrando que a lição de hoje, o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. Não serei tentado a me atrasar por isto. O mundo que vejo não contém nada que eu quero. Quero estar no mundo sem pertencer ao mundo, né? Quero abrir a minha mente para poder entrar no reino dos céus, né? E aí, quero fazer um último comentário com vocês que eu estava lendo em algum lugar aí, não vou me lembrar onde. Se lembrasse, citaria a referência, a fonte, porque eu não gosto de me apropriar de nenhum conhecimento que não foi gerado por mim mesmo. Sabe aquela história de que é mais fácil um camelo passar por pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Eu li uma outra explicação para essa metáfora, tá? E qual era o sentido? Eu já dei essa explicação aqui antes, mas eu dei dizendo para vocês que o camelo lá no idioma lá que Jesus falava, no aramaico, seria um tipo de corda, né? Mas eu li uma outra explicação que me parece mais plausível, né? Eu não sei falar aramaico, gente, então eu não tenho como interpretar os textos sagrados para saber efetivamente quem é que teria razão. Naquela região, lá naquela época, na região da Judéia, onde Jesus viveu, existiam reentrâncias pelas montanhas e as pessoas precisavam passar com os seus camelos. Lugares apertados, os camelos precisavam passar por becos, né? E então, aqueles becos eram chamados buracos de agulha, entre aspas. E aí o camelo estava todo carregado, né? Porque o camelo era o burrico do nosso tempo, né? E aí eles tinham que tirar todas as coisas do camelo, o camelo então passaria e depois as pessoas passariam com os bens materiais. Então o camelo tinha que ser descarregado, tá? E qual é a tradução disso? É descarregar o ego, é descarregar as crenças, é descarregar a mente que acha que já sabe. É deixar a mente vazia para que a mente então possa receber, acessar, melhor dizendo, porque já estão conosco, os pensamentos que compartilhamos com Deus, tá? É essa mente certa que está conectada com Deus, jamais se separou, que vai ser o nosso novo ponto de criação quando a gente começar a pedir pelo milagre, quando a gente começar a pedir pela correção das nossas mentes, que é o que a gente faz aqui todos os dias juntos, tá bom? Então, essa é a ideia também de estar no mundo sem pertencer a ele. Eu tô no mundo, mas eu tô funcionando com a minha mente certa, não tô mais preso às mesquinharias,
aos desejos, aos apegos, tá bom? É para isso que a gente está treinando, tá? Então, comentem aí no vídeo como é que vocês estão sentindo essa mudança mental na experiência pessoal de cada um de vocês, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.